Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 93. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando o meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos,
capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus respondeu: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Reflexão. Em nossa jornada cristã neste mundo, por vezes somos tentados. Foi assim nos primórdios da humanidade com o primeiro homem e a primeira mulher, que não resistiram e sucumbiram à tentação da serpente, ali simbolizando o mal. É assim conosco a cada dia, quando somos tentados a nos desviar da vontade do Senhor e a ceder àquilo que nos faz perder a comunhão divina. A carta de São Tiago nos fala da provação, ao nos dizer que é feliz o homem que suporta a provação. Na visão dele, há uma distinção entre tentação e provação. Ao contrário da tentação, a provação é, de certa forma, permitida por Deus, possibilitando assim que aquele que é provado possa se tornar alguém maduro em sua fé. Deus nunca nos testa acima de nossas forças, mas pelas provações nos fortalece para ficarmos cada vez mais firmes nele. No Evangelho, recordando os 2 episódios da multiplicação dos pães, Jesus repreende os discípulos pela incompreensão decorrente da dureza de coração. Os discípulos não entendiam que Jesus os advertia quanto à maldade e à hipocrisia dos fariseus e de Herodes, empregando a metáfora do fermento. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje as seguintes passagens. Esta no versículo 18. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? E depois esta outra passagem no versículo 20. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Vimos que Jesus se referia aos 2 milagres da multiplicação dos pães. Mas e nós? Será que cremos que as multiplicações dos pães foram milagres? Ou será que preferimos acreditar numa versão mais mundana, de que tratou-se apenas de uma partilha entre os pães que todos tinham levado? Será que ainda não entendemos e nem compreendemos? Temos o coração endurecido? Será que, tendo olhos, nós não vemos e ouvidos não ouvimos? Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o Criador do céu e da terra, capaz de milagres muito maiores do que a multiplicação dos pães. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.